Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o MGCR11. Vamos dar uma olhada no relatório desse fundo. Vamos ver como é que tá. Lembrando, pessoal, que esse fundo tinha colocado para a gente um guidance de rendimentos bem elevado. Esse guidance ele mudou, né? A deflação jogou água no chope aí desse fundo, então vamos ver aí como é que tá, para onde é que vai e conversar um pouquinho sobre isso. Então, alguns dados gerais aqui do fundo, né? A gente já conhece, a taxinha de administração e gestão fica menos abaixo de 1%, que é um preço legal. Patrimonial rodando em 91, cota mercado tá ali nos 89 e tal, tinha chegado em 91 e não venceu muito essa barreira. O fundo pagou 1,35 aí no último mês. Provável que no próximo mês também pague um valor desse e aí a distribuição já caia, né? Esse fundo, pessoal, ele é um fundo high grade, né, focado mais em segurança, é um fundo que não deveria te encher o saco, né? Ele comenta um pouco, faz um panoramazinho do mercado, comentando um pouco a questão das bolsas e tal, falando um pouco aqui do Brasil, que acho que foi meio na contramão do resto do exterior, né? Até que as notícias aqui no Brasil estão um pouco animadoras e aí faz com que a gente tenha uma valorização do real e uma alta aí, tanto no IFIX quanto no IBOV, né? O IFIX subiu de forma bem forte aí nesse último mês, um movimento bem atípico, né? Ele comenta também sobre a deflação, né? A queda do IPCA faz com que o resultado dos fundos de CRI todos diminua. O VP subiu um pouquinho, né, pessoal? Até porque a NTNB caiu, né? A gente tinha lá a NTNB sendo negociada a IPCA mais 6, caiu para IPCA mais 5,8, se eu não me engano, por aí nessa faixa. E aí o VP subiu um pouquinho, né? Marcação a mercado. Muita gente reclama da marcação a mercado, porque ela vinha derrubando o VP dos fundos, mas agora que a marcação ao mercado vai começar a aumentar o VP dos fundos, eu quero ver se essa galera que fica reclamando vai reclamar, né? Quando o VP sai de 100 para 90, todo mundo reclama. E se o VP sair de 100 e for para 110? Aí vão falar o quê? Enfim, galera, isso faz parte do jogo. Eu já falei isso outras vezes, né? Desconfio do fundo que não está marcando no seu patrimônio, porque o certo é marcar, né? Eles estão vendendo a posição de MXRF que eles tinham, e também eles estão desmontando parte das posições que eles tinham mais indexadas ao IPCA, né? Tem um ponto, a MXRF eles compraram aquela queda lá, aquele problema da CVM, compraram muito barato, botaram um lucro no bolso, né? Da parte de CRI, eles compraram um CRI em BH, né? Operação CDI mais 6, bem interessante. Uma taxa bem boa, vai ajudar o fundo a passar por esse momento de deflação, né? Ele comenta um ponto legal, né, que em relação aos acompanhamentos dos CRIs, o Jandira deve ter uma amortização extraordinária. Isso é bom, ajuda a destravar valor, né? E essas duas operações aqui, ó, essa Pais e Gregory e essa Cetim, estão aí vendendo as unidades com um preço um pouco abaixo, e aí eles vão ter que dar uma reajustada nas garantias e tal, até porque quando você faz uma operação, faz um CRI, aí você vai ter um LTV de, por exemplo, 50%, aí você está vendendo apartamentos ou lotes, enfim, e aí era para você vender por 1 milhão, você está vendendo por 800 mil, a sua garantia, o LTV que estava lá atrás, ele vai deteriorar, né? Ele vai subir. E o LTV subindo, o CRI tem que se ajustar. E aí, geralmente, junto, o pessoal faz uma assembleia para pedir novas garantias para manter sempre aquele índice de cobertura que já estava pré-estabelecido. Ele comenta, né, sobre a inflação, 2 valores negativos. Bem provável que agora em setembro também vamos ter uma deflação. E isso, pelo menos na minha visão, explica um pouco do gestor ter derrubado o guidance, né? Acho que eram poucas pessoas no mercado que estavam esperando 3 meses de deflação. Eu posso até falar de mim, que fiz vídeo lá na área exclusiva dos membros, que eu já imaginava 3 meses. Eu até falava pro pessoal, olha, agosto, setembro, julho, agosto, talvez setembro, mas quem assistiu os vídeos sabe que eu sempre ventilei até setembro, né? Vamos acompanhar. Outubro eu acho bem mais difícil, né, pessoal? O governo reduziu recentemente o diesel, que vai ajudar a derrubar a inflação agora em setembro,
mas agora em outubro eu vejo que vai ficar com pouca margem de manobra. Então vamos aguardar para ver. Mas pode ser que aconteça alguma coisa extraordinária aí e ajude. Uma coisa extraordinária que talvez atrapalhe a deflação foi. Eu tô gravando um vídeo hoje, dia 21, você deve estar assistindo um pouco mais pra frente. Foi aquele discurso que o Putin fez, falando de mobilização geral, aquela ladainha toda, guerra nuclear e tal, ele falou um monte de merda. E com isso, quando eu olhei hoje, do dia 21, o petróleo estava subindo. Pode ser então, como eu falei, né? Vocês estão vendo esse vídeo no futuro. Pode ser que o petróleo tenha uma leve alta e aí atrapalhe um pouco os planos. Pode fazer com que a Petrobras, que vem só cortando a gasolina, pode fazer com que a Petrobras tenha que subir um pouquinho. E aí a inflação pega, né? A gente já viu que toda vez que a Petrobras aumenta o combustível, a inflação vai junto. Né? Querendo ou não, muita gente reclama da DPCA, fica chamando, é deflação fake, não sei o que e tal, mas pô, tem que entender como é que o índice é feito. O índice considera combustível, transporte, energia e comunicação, que foi o que caiu, né? São os fatores que mais impactam dentro do índice, né? Principalmente combustível e transporte tem um peso grande. Então, cara, não tem jeito. Não adianta chorar que tá caindo, mas não tá, porque no seu mercado tá assim, cara, as regras do jogo, não adianta. A gente tem que saber usar esse momento nos nossos investimentos. Se é fake, se não é, cara, pouco me importa. O que eu quero saber o rendimento do meu fundo de CRI vai continuar caindo? Vai abrir uma janela de aporte? Então, boa. Agora, os outros fatores a gente vai acompanhando. Até porque, pessoal, muita gente que reclama, né, que o preço não chegou no supermercado, não sei o que e tal. O caminhoneiro, né? A partir do momento que o diesel diminui, caiu 20 centavos igual caiu, o cara não vai lá e, meu frete era 1.000, vou diminuir o meu frete para 900. Ele não faz isso no ato, ele vou pago. Agora ele vai dar uma respirada, que ele ficou muito tempo se ferrando, né? Com combustível caro. Então agora que o cara tem uma margem, o cara vai botar o lucro no bolso. Isso aí, todo mundo vai fazer isso. Até o momento que todo mundo vai estar colocando lucro no bolso, e aí vai ter uma procura, né? A procura pelo frete e tal, vai fazer com que alguém comece a baixar e tal. Não é isso imediato, não é aquela coisa. Ninguém sem consciência vai ter uma redução do preço do combustível e no dia seguinte já vai ter baixado o preço do frete. A não ser que o cara seja muito bem, o que acho difícil. Então o cara vai surfar a onda, né? Aqueles 20 centavos que o governo baixou, ele vai botar no bolso dele. Até porque pode ser que daqui a um mês o diesel suba 20. Aí se o cara não bota dinheiro no bolso, no mês seguinte ele se ferra. Então muita gente que reclama e tal, tem que entender que o efeito é sempre retardado, né? Ele demora para chegar de fato na ponta da lança, né? Até um ponto que eu posso falar com certa propriedade, né? Questão de combustível de aviação. Quando a gente fala, caiu o combustível, teve uma redução, né, no querosene de aviação, não dá, as passagens não caíram e tal, mas não é bem assim que funciona. As empresas, elas fazem hedge, tanto hedge cambial quanto hedge de combustível. Então, existe uma margem de valor, né, de combustível. Vou dar um exemplo teórico. O querosene pode ficar entre 3 e 3,50 litros, que é o contrato que os caras fizeram. Se o combustível cair para 2,80, não vai baixar o preço da passagem. A empresa vai continuar pagando R$3. Por quê? Porque fizeram o hedge de combustível. Não vai pagar menos. E aí fica nessa situação. Da mesma forma que no sentido contrário, né? Quando o combustível sai de 3,50 para 3,70, a empresa não paga 3,70, fica pagando 3,50. Então tem esse contrato. Esse contrato ele tem duração de tempo e tal. Então não tem como, cobrar. Eu tenho certeza também que as grandes empresas de transporte e logística também fazem essa mesma coisa, né? Então não é imediato. Não é imediato esse efeito. Baixou o combustível, tem que baixar o frete amanhã. Não é bem assim que a banda toca. Então tem que ter paciência. É um efeito que demora um pouco e tal. O importante é que a gente tem que saber como lidar nesse momento e entender aí como é que afeta nossos fundos. Ele traz que o mercado já espera uma deflação de menos 0,12 para setembro. Eu imagino até um valor um pouquinho menor, né? Um valor de um pouco de menos 0,20 e tal. Vamos acompanhar essa redução que teve no diesel na gasolina recentemente, pode impactar. E foi antes, se não me engano, foi depois da publicação desse relatório. E ele coloca, né,
Com 3 meses consecutivos de deflação, os fundos de CRI reduzirão consideravelmente as distribuições de dividendos. A expectativa é que o IPCA feche o ano com inflação acumulada de 6,4, acima da meta, se não me engano, era 6 ou era 5. E aí, como o cenário de deflação e tal, a gestora do fundo reavaliou o guidance de distribuição. Né? E ele colocou que o cenário de inflação mudou consideravelmente. É aquela questão. Eu acho que eles não imaginavam que seriam 3 meses. E aí eles jogaram um guidance bem otimista. E aí, agora teve que baixar, né? A gente vê aqui, até coloquei a setinha. O fundo vinha pagando 1,15, 1,25, foi para 1,35 e agora vai baixar aí. Vai ficar mais próximo de 1,25 e R$1, vai ficar nessa banda aqui. Ele tirou, né? Tirou aí 10 centavos do superior e 15 centavos do inferior. Vamos acompanhar aí para ver. Eu acho que, né, se vier uma deflação em outubro, já é mais difícil, né? Não tem muito onde tirar. Mas se vier uma deflação em outubro, aí bem provável que fique muito próximo da banda inferior. Enfim, vamos acompanhar isso aí. Aqui um pouco da carteira, a gente vê, são boas posições mais seguras, né? A gente já comentou disso. O fundo é pequenininho, 100 milhões de reais. Aqui um pouco de como ele está alocado. O rating aí das operações, segmentos, ele é bem diversificado, né? Tem pouca coisa em CDI, isso também joga um pouco contra esse fundo, que se ele tivesse aí uns 30%, 40% em CDI, o gestor teria seria mais previsibilidade para fazer o guidance, né? Porque você teria uma parcela grande da carteira que não sofreria com a deflação. E lembrando, pessoal, muita gente vai perguntar, tem proteção contra a deflação? Não tem. Cara, proteção contra a deflação tende a ser de operações mais arriscadas. Então, uma operação, tipo, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. O GPA, o cara é um bom devedor e tal, uma empresa sólida. Ele não vai aceitar a proteção contra a deflação no CRI dele. Pra quê? Agora, quando a gente pega lá um loteamento lá no caixa prego e tal, que não tem muita coisa, aí o cara acaba aceitando, porque não tem pra onde correr, ou ele pega esse dinheiro com o fundo, ou ele no loteamento não sai do papel. Então acaba que ele aceita, né? Aqui um pouco da taxa média do indexador. Aqui é legal essa tabelinha, né? Taxa equivalente de acordo com o preço aí que você está comprando. Então quem está comprando a R$89, tá pegando aí CDI mais 4,48, IPCA mais 7,01. E esse fundo ele ficou negociado, bateu quase R$84, R$83. Então quem pegou lá embaixo está recebendo aí uma taxa bem interessante, né? Aqui um pouco da taxa média da carteira, crescente, né? O que a gente sempre espera. O duration vem caindo, enfim. A alocação para o indexador ele sempre foi muito focado no IPCA, né? Sempre manteve essa parcela de CDI mais ou menos do mesmo tamanho. Agora um ponto que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte, olha só o resultado do mês, olha quanto que ele usou de reserva, ele usou 50 centavos, cara, 50 não, 46, mas usou bastante coisa, desses 1,35 aí, praticamente 1/3 veio de reservas, então por isso que ele teve que reduzir a mão. Aqui em junho, ele destravou R$3 de inflação pra gente. E aí, ele distribuiu 35. Nesse mês, o fundo já tem um resultado bem menor, né, de 0,39. Provável que no próximo mês, com 2 deflações aí no cálculo, esse resultado venha menor ainda. Então, ficou bem apertado mesmo pro fundo conseguir. Mesmo que esse destrave gigantesco, ficou apertado pro fundo conseguir manter um patamar de distribuição elevado que ele quis, né? Então, é aquela coisa, são estratégias, né? O gestor teve essa estratégia de destravar a inflação e para tentar manter o fundo num patamar de yield legal e com isso, certamente a cota iria caminhar, o fundo ia conseguir fazer emissão e tal, com 3 meses e muito dificilmente um quarto mês, mas 3 meses já que está garantido de deflação, pegou a estratégia do gestor e estragou a estratégia. Enfim, acontece, galera. Ninguém, eu não falo ninguém porque eu acreditava, mas
poucos especialistas mesmo do mercado, que agora falando um pouco de especialista, eu não sou especialista, sou cotista, mas dos especialistas do mercado, eu acho que, pelo que eu vi, ninguém falava de 3 meses de deflação. Todo mundo falava que ia ser só um mês, tinha gráfico falando que foram só 7 meses de deflação na história do Brasil, beleza, a gente teve 3 meses, teve 50% da deflação histórica do Brasil, vai acontecer agora, né? Enfim, eu sempre comentava, né, com a galera que é membro nos vídeos e tal, falava, cara, eu, eu imagino 2 meses, talvez um terceiro, e aí o trem foi se desenhando, o negócio do cenário foi se desenhando para ter 3 meses. Agora, também não vou ficar aqui sempre falando, vai ter deflação, vai ter deflação, vai ter deflação, porque também a gente tem que ser realista. 2 meses eu tinha uma certa convicção boa, setembro ficava naquela dúvida, talvez tenha, talvez não tenha, agora a gente já viu que vai ter. Outubro eu já acho um pouco difícil, né? Vamos ver. Quem sabe aí o petróleo dá uma derrubada, né? Hoje, no dia que eu tô gravando, tem reunião lá do Fed, lá nos Estados Unidos, então quem sabe aí os caras aumentam os juros em mais do que o pessoal tava esperando, aí começa aquele medo de recessão e tal, e aí derruba o petróleo para bem, até porque teve essa fala do Putin que jogou o petróleo, estava subindo 2%, mas enfim, pode ser que um cenário de possível recessão global joga o petróleo bem para baixo, e aí, conforme o petróleo for caindo, ajuda, né? Vamos acompanhar. Tem eleição chegando, né? Daqui a. Deixa eu ver, hoje é dia 21, praticamente 2 semanas, é pouco menos, um pouco menos de 2 semanas, é do dia 2, se eu não me engano. Então também tem esse fator aí, dependendo do que acontecer na eleição, vai dar uma chacoalhada na bolsa, né? Então vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aí pra vocês. Valeu, até a próxima. Fui!